Olá, a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Eu quero compartilhar com vocês um trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Esse é um dos capítulos, dos textos da Bíblia que eu mais me encanto. Já estudo esse texto há muitos anos, algumas décadas, e sempre aprendo coisas novas. E a nossa leitura diária propôs esse texto de hoje, né? E mais uma vez li e me surpreendi com algumas coisas do texto aqui. Eu quero ler para vocês aqui alguns versículos aqui. Olha, versículo 15 e 16 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Qual o contexto aqui? É o endemoniado de Gadara, da cidade de Gadara. Era um homem possesso de uma legião de demônios, né? Uma legião, uma associação ao Império Romano. Uma legião era uma guarnição do Império, do Exército Romano, que tinha milhares de soldados. Então isso dizia que talvez milhares de demônios estivessem dentro daquele homem, ou muitos demônios, né? O próprio demônio diz isso, que o nome deles era legião, porque eram muitos, né? E Jesus chega ali e vai trazer libertação, expulsar esses demônios desse homem. E esses demônios, eles pedem para entrarem nos porcos que tinham lá, que aquelas pessoas daquela região criavam porcos e comercializavam os porcos, né? Vendiam porco, carne de porco, né? Aquele era o negócio deles. E eles pedem para entrar nesses porcos, e Jesus tira do homem, eles entram nos porcos, e eles, de um precipício, eles jogam com esses porcos precipício abaixo, né? E aí as pessoas que viram foram lá na vila, chamaram as outras pessoas, trouxeram. E vocês viram no texto que a gente leu, eles assim, quando viram aquele homem, porque aquele homem, ele era violento, acorrentavam ele, quebrava as correntes, era perigoso, as pessoas tinham medo de passar ali, ele ficava num cemitério, era uma coisa horrorosa, assim, a vida do homem e o prejuízo que ele causava, né? Então, quando viram ele são, as pessoas se assustaram. Veja só, tiveram medo, né? Mas se assustar, o que aconteceu com esse homem? Tá são, tá liberto, né? Aí diz assim, e as pessoas que viram contaram para as pessoas que vieram o que aconteceu. Olha, esse homem, Jesus, tirou o demônio dele e tal, que uma coisa maravilhosa. E diz, mas contaram também o que aconteceu aos porcos. Mas ele mandou esses demônios, deixou os demônios entrar nos porcos, os porcos foram precipício abaixo aí e tal. Então, o que está contando isso? O que está mostrando para nós? Veja que coisa interessante. Jesus trouxe libertação ali, mas teoricamente, quando eles ouvem falar, estão dizendo assim, esse Jesus aí, ele deu um prejuízo financeiro para a gente aqui. Ele mexeu nas nossas coisas, porque ele deixou os demônios entrarem nos porcos, e os demônios pularam o precipício abaixo, os porcos morreram todos lá embaixo lá, ele deu prejuízo financeiro para a gente. Ou seja, Jesus, ele não se meteu só com a vida do endemoniado lá, ele veio aqui e mexeu nas nossas coisas, ele se intrometeu nas coisas da nossa vida, se intrometeu nos nossos negócios, né? E aí agora eles tinham uma escolha, as pessoas contaram lá para eles o que tinha acontecido, a libertação e o que tinha acontecido aos porcos. Ou seja, os porcos estavam ligados aos demônios, a libertação estava ligada a Jesus, estava ligada a Deus. Então eles teriam que escolher agora. A gente vai ficar com o que Deus fez, ou a gente vai focar nas nossas coisas. Diz o texto que eles pediram para Jesus ir embora, suplicaram para Jesus ir embora, eles não queriam Jesus ali com eles mais, né? Que coisa impressionante, como as pessoas se afastam de Deus, se
surgir a ideia de que Deus possa mexer nas suas coisas. É impressionante isso. Na realidade, não foi Jesus que deu prejuízo financeiro para eles ali. Quem estava fazendo maldade ali era o diabo. Quando Jesus expulsa os demônios, é como se os demônios falassem: já que vamos embora, vamos fazer uma última maldade com eles aqui. Vamos matar os porcos deles aqui. Foram os demônios que deram prejuízo financeiro para eles ali, mas eles associaram aquilo à pessoa de Jesus, né? E é impressionante, meus irmãos. São muitas as pessoas que preferem distância de Deus se for para Jesus mexer nas suas coisas particulares. É muito interessante isso. Elas não ligam muito se o diabo estiver por perto, desde que o diabo não mexa com elas e não mexa nas suas coisas. Que coisa triste, né? Tem pessoas que, se não for para servirem a Deus do seu próprio jeito, elas preferem distância de Deus para servirem a si mesmas. Que coisa triste. Muitas delas fazem como aquelas pessoas. Falam para Jesus ir embora. Se não pedem para Jesus ir embora, muitas delas vão. Preferem servir as suas coisas, preferem servir a si mesmos. Que triste. Tomemos muito cuidado com isso. Deus nos abençoe.